Fala pessoal do YouTube, beleza com vocês? A gente vai dar prosseguimento ao nosso módulo de Química Inorgânica e hoje a gente vai ver a definição, nomenclatura, classificação e também a solubilidade dos sais, tá? Então vem comigo aí. Então, pessoal, a primeira definição de sais que a gente tem é que sais são compostos formados juntamente com a água na reação de um ácido com uma base de arranjo. Essa reação de um ácido com uma base de arranjo, dentro da química, a gente chama de reação de neutralização. E a gente vai estudar mais sobre ela, pessoal, numa playlist que a gente vai chamar aí de reações químicas que a gente vai ter no canal. A gente vai trabalhar todas as reações inorgânicas, também vamos ter as reações orgânicas também. Então, é um tipo de reação química que nós temos. Então, a reação de neutralização, pessoal, você pega o quê? Um ácido de arranjo, reage ele com uma base de arranjo, e há a formação de água e de sal. Então, para a primeira definição, é exatamente isso. Olha. Sais são compostos formados juntamente com a água numa reação de neutralização. O que é formado é um sal também. Vamos a um exemplo mais clássico que nós temos, pessoal. Nós temos aí o ácido clorídrico mais o hidróxido de sódio, ou seja, um ácido e uma base. Você pode aqui, ó, quebrar eles aqui em cátion para saber o que vai formar, tudo bem? A gente sabe que o hidrogênio é o que? Ele é positivo, ele é mais. A gente sabe que o cloro é o que? É menos. E a gente sabe que o sódio é mais. E a gente sabe que o OH ele é menos, tudo bem? Ele é um ânion aí. Então, o positivo atrai o quê? O negativo. Esse positivo daqui vai ser atraído pelo negativo de lá. Vai ficar HOH, ou seja, água. E esse Cl aqui menos vai ser atraído por Na+. Na+, com Cl menos forma o NaCl, que é o nosso cloreto de sódio, que no caso aqui é o nosso sal. Então, essa é a primeira definição de sal, tá, pessoal? É fruto de uma reação de neutralização. E, pessoal, a segunda definição que nós temos de sais são compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Então, pessoal, os cátions deles, pelo menos um dos cátions que ele possui, não pode ser o H+, tá? Se for só o H+, será um ácido. E um ânion que ele possui não pode ser só o OH-, porque se for só o H- como ânion, ele será o quê? Uma base. Vamos ver os exemplos que talvez fique mais claro. Nós temos aqui o cloreto de sódio. O cloreto de sódio ele é um sal de arranjo, ele é um sal, tudo bem? O sal, vamos lá, Na+, Cl-. O cátion dele é diferente do H+? Sim, é diferente do H+. O ânion dele é diferente do OH-? Sim, o ânion dele é Cl-. Então, beleza, ele é o quê? Um sal. Outro exemplo aqui, NaHSO4. Se a gente quebrar essa estrutura em forma de íons, pessoal, a gente vai ter o quê? O Na+, o H+, e o SO4, 2-. Nós temos aí dois cátions e um ânion. Aí, beleza. Aí você olha, professor, olha aqui o H+. Ou seja, isso aí não é um ácido, professor, de arranjo? Não, não é um ácido de arranjo. Porque é pelo menos um cátion diferente do H+. Quantos cátions ele tem? Ele tem o quê? Dois cátions. Ele tem o Na+ e o H+. Se pelo menos um dos cátions dele for diferente do H+, ele é um quê? Um sal. No caso, qual é o cátion dele diferente do H+? É o Na+, tudo bem? Então, esse aqui também é um sal de arranjo. A mesma coisa vale para essa estrutura aqui, ó. CaOHCl. Quebrando isso aqui em íons, a gente ia ter Ca2+, OH- e Cl-. Opa, professor, tem aqui o OH-. Ele é uma base de arranjo? Não, ele não é uma base de arranjo. Por que não é uma base de arranjo? Porque pelo menos um do ânion deve ser diferente do H+. Ele até tem o ânion OH+, mas o outro ânion que ele tem qual é? O Cl-. Então, se ele tem um ânion diferente do OH+ na sua estrutura, mesmo que ele possua o OH+, ele é o quê? Ele é um sal. E isso vai acontecendo. Aqui outro exemplo de sal que não possui nem o H+, nem o OH-, aqui o Na+, o H+, o SO4- também é um sal de arranjo. A mesma coisa aqui também por CaClBr, tudo bem? Tem assim o cátion Ca2+, e dois ânions, Cl- e Br-. Nenhum é o OH e nenhum é o H+, tudo bem? Então, aqui é o mais sal de arranjo possível. Mais sal possível. Então, essa é a definição de sal, a primeira e a segunda. A gente vai ver o que? A fórmula gerais dos sais. O sal, pessoal, ele é formado por um cátion, que a gente vai denominar de B aqui, cátion B. Esse cátion ele é proveniente da base,
tudo bem? Então, por isso que a gente coloca B, para lembrar B de base. Hein? E o ânion, pessoal, que a gente vai chamar de A, ele é proveniente do quê? Do ácido. Por isso que a gente coloca B e A. Quando você vê B na fórmula geral dos sais, ele é a base, dentro da base, esse cátion. E o A, que é o nosso ânion, esse ânion veio do ácido. Então, ficará assim. Você terá B com um determinado número X aqui, com a carga dele. Essa carga dele, pessoal, vai ser exatamente a carga que você vai ter o quê? No ânion A. No ânion A vai ser a mesma carga aqui. E a carga que o ânion tem, pessoal, aqui em cima será a mesma carga que será esse X aqui. Vamos a um exemplo que talvez fique mais fácil para vocês. Nós temos aqui o NaCl, o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Talvez o sal mais conhecido de todos. Beleza, pessoal, a gente sabe que o sódio, a carga do sódio é o quê? 1+. O sódio é positivo, porque ele é da família 1 da tabela periódica, é um metal alcalino. Então, esse 1 dele vai ser exatamente a quantidade necessária de Cl que precisa para formar esse composto. No caso, vai ser 1. E o Cl, pessoal, qual é a carga do Cl? A gente sabe que o Cl é da família 17 da tabela periódica. Ele tem carga negativa. Então, esse -1 que ele tem vai ser exatamente a quantidade de sódio que ele precisa nessa estrutura, que vai estar bem aqui. Então, o que você faz? Você sempre olha o quê? As cargas dos elementos que vão estar na estrutura. E você só faz fazer um X, tudo bem? Faz um Xzinho e muda de lugar os índices. Só isso, tá, pessoal? Não tem muito mistério. Outro exemplo aqui, o CaNO3. O NO3, pessoal, a carga do NO3 é o quê? É -1. Se a carga dele é -1, esse número que vai estar aqui para você saber exatamente a quantidade de cálcio que você precisa. Esse 1 aqui do cálcio é exatamente o -1 do NO3. E o Ca, pessoal, e o cálcio? O cálcio ele é da família 2 da tabela periódica, dos metais alcalinos terrosos. Eles têm carga o quê? 2+. Então, esse 2+ dele vai ser exatamente, seja a quantidade que você vai precisar de NO3. O que você vai fazer? Sempre vai fazer o quê? Uma regra, um xzinho aqui. Tudo bem? Você vai fazer sempre um xzinho. A carga do cátion vai virar aqui para cá, vai vir para o ânion, e a carga do ânion vai vir para cá para o cátion. Então é só isso, tá, galera? Bem, pessoal, para a nomenclatura dos sais, a gente sempre tem que lembrar que um sal, uma das formas de obter um sal é através da reação de quê? De neutralização. Onde, pessoal, eu reajo um ácido lá, mais uma base, formando o quê? Um sal e água, né, pessoal? Então, reage um ácido e uma base, forma um sal e água. Sal, como ele é formado de uma parte de ácido, uma parte de base, ele vai acabar o quê? Pegando uma informação do ácido e uma informação da base. A informação do ácido irá para a nomenclatura do sal e para a estrutura do sal da seguinte forma: o ácido ele vai o quê? Dar o ânion do sal. Sabe que na fórmula química nós temos o X e Y. Essa parte aqui é o que? É o cátion, tudo bem? A parte positiva. E a parte que está atrás ela é o que? É o ânion, tudo bem? A parte negativa. Então o ácido vai dar o que? A parte de trás da fórmula molecular dos sais. Então, pessoal, para você dar a nomenclatura dos sais em relação ao ácido, o que você precisa saber? Você vai ter que saber o nome daquele ácido que está formando aquele sal. Caso o nome termine em hídrico, pessoal, aí você vai dar a nomenclatura dos sais terminando em eto. Caso termine em ioso, você vai dar a nomenclatura dos sais terminando em ito. Caso termine em ico, você vai dar a nomenclatura dos sais terminando em ato. Tudo bem? Vamos ver uns exemplos aqui para vocês entenderem de forma mais clara. Então vamos a alguns exemplos aqui, pessoal. Deixei aqui a nossa tabela, de forma bem resumida aqui, para a gente dar a nomenclatura. Temos aqui algumas reações de neutralização e os sais que ela forma. A primeira aqui nós temos ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, forma NaCl mais água. Pessoal, quero dar a nomenclatura do sais, eu vou ter que observar tanto o ácido quanto a base que forma aquele sal. O HCl, pessoal, a gente dá o nome de ácido clorídrico. Opa, terminou em hídrico. Se terminou em hídrico, pessoal, o ânion do sal, ele vai ter a terminação dele em eto. Tudo bem? Eto. Tudo bem? Então, pessoal, o ânion, olha, esse ânion aqui do ácido, ele vai ser o mesmo ânion que do sal. Tudo bem? Que ele está bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó, o Cl. E da base, o que eu ganho da base? Eu ganho o nome do cátion da base. O cátion da base sempre é o que está à esquerda, né, pessoal? Então, ela vai pegar o que? Do hidróxido de sódio, ela vai pegar essa parte aqui, ó, de
sódio, que está bem aqui, ó, D, nome do cátion da base. Então, NaCl, como é que fica a nomenclatura? Cloreto de sódio. Por quê, pessoal? Porque o ânion dele é o cloro. Cloro mais a terminação eto, porque o ácido que formou ele termina em hídrico, fica cloreto. De nome do cátion da base. O cátion da base é o quê? De sódio. Então fica cloreto de sódio. Outro exemplo aqui. Nós temos o HNO2 mais KOH, formando KNO2 mais água. Outra reação de neutralização. Eu quero o nome desse sal aqui, pessoal. Então vamos lá. Qual é o nome do ácido? O ácido é o ácido nitroso. Opa, terminou em oso. Se terminou em oso, pessoal, quando você for dar o nome do ânion do sal, você vai substituir por ito. Tudo bem? E o que eu vou ganhar do nome do sal da base? Eu vou pegar sempre a parte positiva, o cátion. Então, hidróxido de potássio, eu vou pegar só essa parte aqui, ó, de potássio. Tudo bem? Então, como fica, pessoal, a nomenclatura do sal? Fica nitrito de potássio. Por quê, pessoal? Você pega nitro mais hidro, fica nitrito. De nome do cátion da base, de potássio. Você deve proceder para a nomenclatura de sais. Vamos mais dois exemplos aqui, pessoal. Temos aqui de novo a nossa querida tabela. Essa tabela que vocês têm que gravar, que ela é mais importante. Então vamos lá, nós temos o ácido sulfúrico H2SO4 mais o hidróxido de sódio formando o Na2SO4 mais água. Quero saber o nome desse sal formado aqui. Beleza, eu olho, primeira coisa, o nome do ácido que formou ele. Ácido sulfúrico. Terminou em ico, pessoal. Se terminou em ico, você vai usar o quê? O nome do ânion do sal. Você vai terminar em ato. E do hidróxido de sódio da base, o que você pega? Você pega só o final, de sódio. Então vamos lá. Olha aqui o cátion, até colocar aqui, vamos dizer, positivo aqui, negativo aqui. O cátion e o ânion. Vai ser o quê? Nome do ânion mais nome do cátion da base. Então vai ficar o quê, pessoal? Sulfato de sódio. Sulfato, o ânion veio do ácido e o cátion veio da base. Você pega nome do ânion, que veio do ácido, mas nome do cátion da base fica sulfato de sódio. Então eu acho que o mais difícil é você gravar essa parte aqui, tá, pessoal? Sempre gravar o nome do ácido, porque ele é muito importante para você dar o nome do sal de forma correta. Último exemplo aqui, pessoal, também o ácido sulfúrico, mais Então, da base, pessoal, que é o hidróxido de magnésio, você só pega o final, de magnésio, tudo bem? Então, vamos lá, fica o quê? Sulfato de magnésio, mais água. Então, essa deve ser o seu procedimento, pessoal, na nomenclatura de sais. Tá um pouquinho enjoadinho, mas com o tempo, pessoal, vocês não vão precisar ficar olhando a reação de neutralização. Mas basta olhar aqui, pessoal. Com o tempo, vocês vão começar a perceber de que ácido veio, de que base veio. Mas isso é com prática, tá, pessoal? Observando exemplos, vendo nomenclatura, para vocês chegarem nesse nível. A primeira classificação de sal que a gente tem são os chamados hidrogenossais. Os hidrogenossais, pessoal, vai acontecer na seguinte hipótese. Quando você tiver a quantidade de H+ maior do que de OH-. Quando você vê pelas fórmulas que você tem uma quantidade maior de H+ do que OH-, você vai estar diante de um hidrogenossal. Vamos a um exemplo aqui. A gente tem aqui o ácido carbônico mais o hidróxido de sódio. Observe que eles estão na mesma proporção estequiométrica, 1:1. Aí beleza, você observa que o ácido carbônico apresenta o que? 2 hidrogênio ionizável, enquanto que a base ela apresenta apenas uma hidroxila. Quando for ocorrer a neutralização, a reação entre esses dois, pessoal, um desse H+ vai vir para cá e vai reagir com a única hidroxila da base, vai formar, no caso aqui, uma água, e o que acontece? Vai sobrar um H+. A neutralização ela é parcial, ela não é completa. O H+ que sobrou ele vai estar bem no centro da fórmula do sal formado, no caso bem aqui. Então isso que acontece, tá, pessoal? Isso que a gente chama de um hidrogenossal. Você tem maior quantidade de H+ do que de OH-. E quando você for fazer a nomenclatura, pessoal, segue o mesmo processo que a gente viu na aula anterior. Só com apenas um detalhe, você vai ter que colocar a palavra hidrogênio antes de iniciar a nomenclatura. Então fica hidrogênio carbonato de sódio. Esse hidrogênio é exatamente para deixar claro que há um hidrogênio na fórmula do sal.
então você chama hidrogênio carbonato de sódio. Então essa é a primeira classificação dos sais. Pessoal, a segunda classificação são os hidroxissais. O nome é feio, mas é bem tranquilo também. O que acontece? Se inverte, tá? Enquanto na anterior você tinha a quantidade de H+ maior do que de OH-, aqui é o contrário. Você tem maior quantidade de OH+ e menor quantidade de H-. Tudo bem? Vamos a um exemplo aqui. Você tem o ácido clorídrico reagindo aqui com o hidróxido de cálcio. Observe que os dois estão na mesma proporção. E você observa que o ácido clorídrico apresenta o quê? Apenas um hidrogênio ionizável, enquanto que o hidróxido de cálcio, a base, apresenta duas hidroxilas. Então, o que acontece? Quando for ocorrer a neutralização, esse H+ vai vir para cá e vai reagir com uma das hidroxilas da base, vai formar o quê? Uma água. E o que acontece? Vai sobrar a outra hidroxila da base. Essa hidroxila da base que sobrou vai fazer o mesmo processo que o H+ que sobrou no slide anterior. Ela vai para o centro da fórmula do sal formado. Ela vai estar bem no centro aí. E quando você for fazer a nomenclatura, você vai também seguir a mesma regra da aula passada. Com exceção que agora você vai ter que colocar hidróxido bem na frente do nome do sal. Tudo bem? Hidroxicloreto de cálcio. Justamente para indicar que há uma hidroxila na fórmula química daquele sal, na estrutura daquele sal. Então é isso. A terceira classificação que a gente tem, pessoal, são os sais mistos ou também chamado de sal duplo. Acontece que alguns sais, pessoal, eles têm o que? Mais de um tipo de cátion ou mais de um tipo de ânion. Apresentam 2 cátions, por exemplo, ou apresentam 2 ânions. Quando isso acontecer, você vai chamar ele de sal misto ou sal duplo. Vamos a um exemplo aqui do NaKSO4. Você observa que esse sal é misto. Por quê? Porque ele apresenta 2 cátions. Ele apresenta o Na+, o K+, e apenas um ânion, o SO4 2-, tudo bem? Como ele apresenta 2 cátions, pessoal, a gente chama ele de sal misto ou sal duplo. E o nome dele fica o quê? Sulfato de sódio e potássio. Sulfato de sódio e potássio indicando que ele possui o quê? 2 cátions. Vai estar o quê? No final da nomenclatura. A gente sabe que o cátion sempre fica no final, enquanto o ânion fica no início da nomenclatura. Outro exemplo agora aqui de ânion. Temos aí o MgBrCl. Você observa aqui, você apresenta apenas um cátion, o Mg2+, mais 2 ânions, pessoal, o Br- e o Cl-, o brometo e o cloreto. Então, quando você for dar a nomenclatura, você vai colocar o quê? Cloreto, brometo de magnésio, tudo bem? Observe, então, que quando for ânion, ele vai estar na frente do nome. Quando for cátion, pessoal, a quantidade de cátion maior do que ânion, ela vai estar o quê? No fim do nome, tudo bem? Só inverte. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Cloreto, brometo de magnésio. Então, agora, para encerrar, pessoal, a última classificação dos sais. Que a gente tem os sais hidratados, pessoal. Sais hidratados, quando você vê a palavra hidratado na química, significa o quê? Água, pessoal. Significa que possui água na sua estrutura. Então, é exatamente isso. São sais que têm água no seu retículo cristalino. Como, por exemplo, aqui o sulfato de cálcio. Ele tem quantas águas? Ele tem 5 águas na sua estrutura. Então você coloca a nomenclatura sulfato de cálcio, penta indicando penta de 5, hidratado. Então tem 5 moléculas de água. Tudo bem, pessoal? Então é o mais fácil de todos da classificação dos sais. Trabalhar a questão da solubilidade dos sais, é necessário a gente considerar vários fatores, pessoal. Entre uns eu posso citar para vocês, por exemplo, o solvente, tudo bem? Existe vários e vários solventes, apesar do mais conhecido ser a água. Muitos e muitos outros solventes existem. Então, alguns tipos de sais são solúveis em um determinado solvente e não são em outros. Então, fazer uma generalização é muito complicada. E outro fator importante, por exemplo, a temperatura. Para a maioria dos sais, quanto mais eu vou aumentando a temperatura, mais solúvel ele é. Só que também vai depender de que solvente ele está. Então, pessoal, fazer generalização acerca da solubilidade dos sais não é algo muito fácil. Então, por isso, cria-se o quê? Tabelas de solubilidade. Eu o quê? Determino um padrão, no caso, temperatura ambiente, que é o nosso padrão já conhecido, e escolho um solvente. No caso, o solvente escolhido é a água. Então, o que acontece? Quando a gente tem aqui o quê? Uma tabela de solubilidade,
considerando os principais, aqueles que são mais cobrados, tanto em prova, no ensino médio, tudo bem? Para vocês. Quando você vê um sal que é formado de nitratos, nitratos são aqueles que têm um ânion NO3-, cloratos que têm um ânion ClO3-, e acetatos que têm um ânion CH3COOH-, eles são o quê? Solúveis em água. E não há o quê? Não há exceções. Tudo bem? Se você vê nitratos, cloratos e acetatos, eles são sais solúveis em água. Agora, quando você vê os cloretos formados de ânion Cl-, brometos, ânion Br-, iodetos, ânions I-, eles são o que? Solúveis em água, a maioria, só que há exceções. Quando você vê cloretos, brometos ou iodetos tendo como cátion o Ag+, ou seja, a prata, o mercúrio 2+, e o chumbo 2+, pessoal, esses ânions que possuem esses cátions aí, esses sais, no caso, eles serão o que? Insolúveis. Então, eles têm exceções, tudo bem? Que são esses cátions ligados a esses cloretos, brometos ou iodetos. Já os sulfatos, pessoal, que tem o ânion SO4 2-, eles são também solúveis em água, só que também há exceções. No caso aqui, a exceção o que? É o cálcio, o estrôncio, o bário e o chumbo, tudo bem? Quando você vê esses caras aqui como cátion dos sulfatos, pessoal, eles serão o que? Insolúveis em água. Já os sulfetos, pessoal, que tem o ânion S2-, eles são o que? Insolúveis em água. Exceto o que, pessoal? Quando ele estiver ligado a metais alcalinos, lá que é o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio. Os metais alcalinos terrosos, no caso, o cálcio, o estrôncio e o bário, e também a amônio, NH4+, tudo bem? Quando ele estiver ligado a esses caras aqui, eles serão o que? Solúveis. Agora, quando você vê, pessoal, os carbonatos que tem lá como um ânion do sal, o CO3 2-, eles também são o que? Insolúveis em água. Agora, quando eles estiverem ligados a esses cátions aqui, os metais alcalinos, lá o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e o amônio, pessoal, eles serão o que? Solúveis. Então, há exceções também. E também, pessoal, para os fosfatos. Quando você vê um sal formado de fosfato que tem um ânion lá PO4 3-, eles também serão o que? Insolúveis em água. Mas há exceções também, quando estiver ligado aos metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio e césio, e o amônio NH4+. Então, gravar essa tabela, pessoal, é essencial. Ainda existem vestibulares, né, no Brasil, a maioria foi substituído pelo Enem, mas em vestibulares eles costumam cobrar essa tabela. Então, essa tabela aqui, ela é um resumo bem bacana para vocês gravarem no fundo do coração de vocês. Tá bom, galera? Então é isso. Forte abraço.